Então, bom dia a todos, né? Pra quem não me conhece, sou o professor Thiago, responsável aqui pela disciplina de psicultura aqui no CAV. E o título da minha palestra hoje é o cultivo em sistema de bioflocos melhora a pigmentação da pele de químbios caroços auratus. Esse trabalho ele foi parte da tese de doutorado da Larissa da Cunha, já defendeu, e eu apresentei ele, né, no início do ano, lá em maio, no World Aquaculture 2021, que aconteceu na cidade de Mérida, no México, né? Foi um evento internacional, com pesquisadores de diversos países. Foi também uma oportunidade de conhecer um pouco da cultura mexicana, né? Mérida é um dos berços da civilização maia, é considerado uma das cidades mais seguras ali do México também, né? Deu para conhecer um pouco também como está a piscicultura nesse país, como está a situação. Eles estão com bastante tecnologia, têm avançado bastante. E além dessa apresentação que eu vou fazer hoje, eu levei também mais 3 trabalhos que foram fruto das pesquisas que a gente faz ali no laboratório de piscicultura, né? 2 trabalhos, inclusive, com o tema de fermentados, que a gente tem trabalhado bastante. A repercussão, de maneira geral, foi bastante positiva. Teve contatos com pesquisadores, inclusive contatos para possíveis parcerias, né? Tive contato com a professora Crisângela, do CIAD de Mazatlán, inclusive a gente já está em contato para fazer futuros projetos juntos. Conversei também com o professor Diego, do Copos de Veracruz, mais no sentido até de intercâmbios de alunos. Pelo que conversei com ele, teria possibilidade tanto de envio de estudantes daqui para o México, quanto a gente receber também estudantes do México, inclusive com possibilidade de bolsas de estudos, pelo que ele relatou, né? Além do setor acadêmico, teve também a participação de grandes empresas, mostraram também interessadas. Eu tive contato, por exemplo, com o Alejandro da Cargill, ali do Equador, né? Ele se mostrou bastante interessado com o nosso trabalho de fermentados. A gente está em contato também para possíveis futuras parcerias, colaborações, né, com o setor produtivo. Vamos agora começar a falar um pouquinho do tema da palestra de hoje, né? Então, vou começar primeiramente com uma breve introdução. Para quem não conhece o cultivo em bioflocos, que foi o tema do trabalho, né, seria a produção de organismos aquáticos com pouco ou nenhuma renovação de água. É um sistema de produção novo, recente, avançou bastante nas últimas décadas. Inicialmente foi desenvolvido para a produção de camarões, como um sistema bem bioseguro e um sistema que viabiliza produções em regiões onde não tem muita água disponível, né? E isso logo avançou para a piscicultura. Hoje em dia, por exemplo, já tem produtores produzindo tilápia também nesse sistema. E a gente trabalhou aqui, no caso, a produção de peixes ornamentais, que é algo bastante novo. Para a formação desses bioflocos, né, normalmente a gente, além das rações, a gente vai adicionar uma fonte de carbono nos viveiros. O mais comum seria o melaço de cana, né, uma fonte de carbono orgânico. Com isso, a gente consegue equilibrar a relação carbono-nitrogênio, né, e favorecer a proliferação de micro-organismos heterotróficos. Esses micro-organismos eles vão fazer a assimilação dos compostos nitrogenados durante a formação desses flocos. Aqui a gente consegue ver os flocos decantados. Com isso, a gente tem a manutenção da qualidade da água, não é necessário fazer tantas trocas de água, a gente reduz bastante o uso de água. E, além disso, esses flocos também vão servir de suplemento alimentar para os peixes, né? Então, até coloco aqui, né, que esses flocos, eles já se sabe muito bem que eles são fontes de proteína. Tem trabalhos com tilápia que mostram que é possível reduzir até mais de 30% da proteína das rações com o uso desses bioflocos. E uma questão que ainda é pouco abordada é que, além de ser fonte de proteína, esses flocos também contêm bactérias e micro-organismos fotossintéticos, por exemplo, microalgas, que vão sintetizar pigmentos carotenoides. Tá? Esses carotenoides eles são a principal fonte de pigmento para organismos aquáticos. Então, eles normalmente são adicionados a rações de peixes ornamentais para intensificar a pigmentação da pele. São adicionados na ração do salmão, por exemplo, para ter aquela coloração alaranjada específica. Tá? Para quem não sabe, os carotenoides são um grupo de mais de 600 pigmentos naturais, diferentes colorações, desde uma luteína, que tem uma coloração mais amarelada, até a astaxantina, que tem uma coloração mais vermelha, normalmente esse vermelho que ele é mais buscado, tanto na carne quanto na pele dos peixes, né? E falando mais especificamente dos ornamentais, né, que é o tema também na palestra, já houveram trabalhos produzindo esses peixes ornamentais em bioflocos, inclusive existem já trabalhos com os químbios.
Mas todos esses trabalhos até então tinham avaliado somente o desempenho dos peixes, avaliado o crescimento, conversão alimentar, e até então com resultados bastante positivos. De maneira geral, os peixes cultivados no sistema de biofloco eles crescem melhor do que no sistema de água clara. E aí a questão que a gente foi a novidade do trabalho, né, que apesar de saber que esse floco contém carotenoides, até então a pigmentação da pele não havia sido avaliada, né? E justamente a gente sabendo que a ingestão pode melhorar a pigmentação, isso seria uma estratégia para reduzir o uso de pigmentos exógenos. Então, quando eu faço uma ração de ornamentais, uma ração para o salmão, a gente adiciona normalmente uma fonte de astaxantina, uma fonte de pigmento que tem um custo. E a ideia aqui é justamente reduzir esse custo com a pigmentação, né, através do sistema de bioflocos, que também é um sistema biosseguro, um sistema que usa menos água, um sistema que também melhora o desempenho dos peixes. Né? Então, assim sendo, né, o objetivo desse trabalho ele foi avaliar o efeito do sistema de bioflocos, do sistema BFT, e da suplementação de carotenoides, no caso aqui para ter um controle, como se fosse um controle positivo, no desempenho zootécnico e pigmentação da pele dos químios, carapsos dourados. Né? O químio, para quem não está familiarizado, é o peixinho dourado. É uma das espécies ornamentais mais difundidas no mundo. Um peixe bastante rústico, um parente da carpa, muito adequado mesmo para produções em regiões de clima temperado. Né? A gente trabalha bastante com ele ali no laboratório de piscicultura. Em relação à metodologia, a gente trabalhou com delineamento esquema fatorial. Então, a gente tinha dois fatores, a gente avaliou dois sistemas de produção, a produção de águas claras, que seria um sistema convencional de produção, utilizado até então, e o sistema de bioflocos, também chamado sistema BFT. Além disso, a gente também avaliou duas dietas, uma dieta isenta da suplementação com carotenoides e uma dieta com 80 mg por quilo de astaxantina de microalgas. Então, a gente tinha um esquema fatorial 2x2, eram 4 tratamentos, e a gente fez daí também 6 repetições, coloquei aqui as instalações. Então aqui a gente tem a foto dos aquários utilizados. Esse experimento ele foi feito ali no laboratório de piscicultura, aqui do CAV. Né? Foi aprovado no comitê de ética também da universidade. A gente utilizou 24 aquários de 15 litros, então eram 4 tratamentos de 6 repetições. Uma densidade de 6 peixes por aquário, né? E o experimento teve duração de 56 dias. Todos os aquários equipados com sistema de aeração constante e também com temperatura controlada. Diferenças em relação aos sistemas de cultivo. Né? No sistema de águas claras, que é esse ali da esquerda, a gente tinha um filtro biológico para manutenção da qualidade da água. E a gente fazia trocas diárias de 70% da água. Então, diariamente, a gente ia trocar boa parte da água dos aquários. No sistema de bioflocos, não era necessário fazer as trocas de água. Né? Não tinha também um biofiltro, não tinha um filtro biológico. A gente tinha somente 3 mangueiras de aeração de 4 milímetros, que eram coladas no fundo dos aquários. Isso para promover uma aeração intensiva e manter os flocos em suspensão. Né? Aqui a gente colocou também um substrato dentro dos aquários que favorece a formação dos bioflocos. Aqui eu tenho a composição das dietas experimentais que a gente utilizou também. Né? Então, as duas dietas basicamente com a mesma composição. Foram formuladas de acordo com as exigências nutricionais do químio, em torno de 40% de proteína, 4.200 quilocalorias. E o que diferia das dietas é que uma dieta controle e a outra dieta suplementada com astaxantina. A gente utilizou a Haematococcus pluvialis, que é uma microalga desidratada, né, como fonte de astaxantina, contém em torno de 3,5% desse carotenoide. E a nossa inclusão foi com o objetivo de obter uma concentração de 80 mg por quilo, que seria o mais do que suficiente para promover a pigmentação dos peixes. Os peixes eram alimentados 2 vezes por dia até a saciedade aparente. Até a saciedade aparente não, 2 vezes por dia, na proporção de 2% do peso vivo. A gente controla a alimentação, mantém uma proporção fixa, porque isso é importante para equilibrar a relação carbono-nitrogênio no sistema de bioflocos. Então, além disso, a gente adicionou também um melaço, né, de cana como fonte de carbono orgânico para manter a relação carbono-nitrogênio.
No início do experimento, para a gente fazer uma inoculação de bioflocos, a gente tem um macrocosmo, né? A gente tinha uma produção de tilápias em sistema de bioflocos, uma produção já madura. Inicialmente, a gente pegou a água desse tanque de tilápia e inoculava 10% nos tanques de bioflocos. Né? Aqui seria na primeira semana de experimento, aqui foi feita a inoculação. Né? E aqui já na quarta semana fica bem evidente a diferença dos sistemas de produção. Sistema de águas claras, o sistema de bioflocos com essa água mais escura, mais característica. Essa coloração ela vem tanto pelos flocos, que tem essa coloração amarronzada, e também vem em parte pelo melaço, que é suplementado como fonte de carbono. Tá? Monitoramos periodicamente a qualidade da água, isso é bastante importante no sistema de bioflocos, né? A gente não precisa fazer tantas trocas, mas a gente tem que estar sempre monitorando os parâmetros de qualidade da água. Os dois sistemas eles se mantiveram dentro do recomendado para o cultivo de peixes. No sistema de bioflocos, houve um aumento do nitrito nas primeiras semanas. Isso é esperado, porque durante a reciclagem dos compostos nitrogenados, a amônia primeiramente vai ser convertida em nitrito e depois o nitrito em nitrato. Então, como era esperado, houve um aumento de nitrito nas primeiras semanas, né? Mas isso não chegou a níveis tóxicos, não chegou a prejudicar o desempenho dos peixes, né? Não houve nenhum efeito negativo aparente sobre o desempenho produtivo. Analisamos também, até como uma forma de validação, né, a concentração de carotenoides nos bioflocos. Então, a gente tinha os tanques com biofloco e dieta controle, os tanques com biofloco e dieta astaxantina. Nos dois tanques, nos dois tipos de dietas, a gente teve carotenoides nos flocos. Né? Na dieta controle tinha 20 mg por quilo, na dieta astaxantina chegou a 40, o que já é suficiente para promover a pigmentação dos químicos. Né? E daqui a gente conseguiu inferir, né, que a composição de carotenoides na dieta acaba afetando a composição de carotenoides nos flocos. Esse é um tema que até é interessante de avaliar melhor futuramente, né, como que a gente consegue fazer essa modulação da qualidade do floco, tendo em vista a composição da dieta utilizada. No final do experimento, a gente fez uma biometria, né? No início e no final a gente fez biometrias para monitorar o crescimento dos peixes. Então a gente avaliou o ganho de peso, o consumo de ração, conversão alimentar e a sobrevivência. Tá? Fizemos também, daí pensando na parte de pigmentação, a gente fez tanto uma análise colorimétrica quanto uma análise bioquímica. A análise colorimétrica a gente fez no final do experimento, em 3 peixes por aquário. Para isso a gente utiliza um colorímetro portátil, que é um equipamento utilizado ali na fruticultura para avaliar, por exemplo, a pigmentação da maçã, né, que eles utilizam. É utilizado para poedeiras também para avaliar a pigmentação da gema do ovo. E é interessante que é uma técnica não invasiva que a gente consegue utilizar com os peixes vivos. Então a gente padronizava 3 pontos no corpo dos peixes, isso é uma metodologia já padronizada, para a gente ter um valor médio da pigmentação. E aí com esse colorímetro a gente tem índices de coloração, de acordo com o sistema de Hunter, onde a gente consegue avaliar a luminosidade, a intensidade de vermelho, né, e a intensidade de amarelo. A gente buscava principalmente um incremento no vermelho. Para validar essa parte, a gente fez também uma quantificação dos carotenoides na pele dos peixes. Tá? Para isso, os peixes foram eutanasiados, foi retirada a pele deles. Essa pele foi embebida em acetona. A gente passou por um processo de centrifugação, então, para extração dos carotenoides. E, posteriormente, a absorvância foi medida em espectrofotômetro de 474 nanômetros. Metodologia relativamente simples de ser aplicada. Tá? Em relação às análises estatísticas, todos os dados foram submetidos aos testes de normalidade, homocedacidade das variâncias, né? Para ver se serão preenchidos os requisitos necessários para o teste de ANOVA. Como foram todos cumpridos, a gente fez então uma análise por meio de ANOVA fatorial, tá? Mas a gente não encontrou interação para nenhuma variável. Então, a princípio, a gente avaliou os fatores de forma separada, o efeito dos sistemas e o efeito das dietas, que eu já vou mostrar para vocês agora. Então, aqui a gente tem os resultados, né? Então, aqui tem uma tabela. Aqui a gente tem os dois sistemas, né? O desempenho produtivo, ganho de peso, conversão alimentar. E aí a gente vai ter sistema de água clara, sistema BFT, dieta controle, dieta astaxantina. Em relação ao desempenho produtivo, não houve efeito nem do sistema e nem da dieta.
certa forma, a dieta já não se esperava que houvesse. Tá? Então, o sistema BFT ele não afetou o desempenho. Estudos anteriores que relataram resultados positivos, eles trabalharam com peixes menores e menor densidade, o que pode explicar a diferença obtida em relação ao nosso trabalho, né? Mas mesmo não havendo diferença, ainda assim eu considero isso positivo, porque demonstra que esse sistema é viável. Eu posso utilizar esse sistema de bioflocos, utilizando menos água, sem comprometer o desempenho dos peixes. E, de fato, a gente acabou trabalhando com peixes um pouco maiores que a gente gostaria, a densidade estava bastante alta, e isso pode ter impedido realmente a detecção de diferenças no crescimento. Aqui a gente tem os resultados das concentrações de carotenoide na pele, primeiramente. Então, aqui em cima, em relação ao sistema de produção, água clara e BFT. E aqui embaixo, em relação aos tipos de dietas, né? A dieta controle e a dieta astaxantina. Tá? Então, ali a gente vê que no sistema de bioflocos, a deposição de carotenoides foi bem maior, foi significativa, em relação ao sistema de água clara. Né? Da mesma forma, também os peixes com astaxantina também tiveram uma maior concentração de carotenoides na pele. E o que eu acho bastante interessante é que o valor ali de carotenoides no sistema BFT ficou ali próximo de 60 miligramas, né, mais ou menos 55 miligramas, foi bem semelhante ao obtido com os peixes suplementados com astaxantina na dieta, né, mostrando que realmente foi uma deposição efetiva de carotenoide. Então, essa deposição confirma os bioflocos como uma potencial fonte de pigmento, né? A suplementação com astaxantina ela foi eficaz também, né, para promover a deposição de carotenoides, isso independentemente do sistema de cultivo utilizado. O que eu quero dizer? Tanto no sistema de água clara quanto no sistema de bioflocos, colocar mais carotenoides na dieta intensificou ainda mais a pigmentação. Tá? O floco por si só já pigmenta, mas se eu suplementar na dieta eu consigo uma pigmentação ainda adicional. Aqui a gente tem os índices colorimétricos. Então, a letra A é o vermelho, né? A letra B é o amarelo. Né? E a gente vê que, de fato, confirmando o que a gente teve na análise bioquímica, de fato, o sistema de biofloco ele intensificou a coloração, a pigmentação da pele dos peixes. Houve um aumento bem expressivo no vermelho, que era o que a gente realmente buscava, e houve um aumento também no amarelo. Né? Cabe destacar que esse resultado é inédito, né? É a primeira vez que foi demonstrado que, de fato, o biofloco ele pode servir como uma fonte de pigmento para peixes ornamentais. Né? É um resultado bastante novo. Então, como conclusões, né? O cultivo em sistema BFT melhora a pigmentação da pele do quingo, quando comparado com o sistema de água clara. Né? Esse resultado demonstra que o sistema BFT é uma tecnologia eficaz e promissora para a produção de quingos. E não somente em relação ao crescimento e pigmentação, a gente fez também trabalhos na fase de larvicultura com peixes recém-nascidos, né? Foi a tese de doutorado da Kayane, e a gente verificou também que as larvas cultivadas nesse sistema BFT, a sobrevivência aumentou muito. Né? Então a gente verificou que é um sistema que, na verdade, ele pode ser utilizado em todo o ciclo de produção dos quingos. A gente fez trabalhos também com reprodutores, vai ter a dissertação de mestrado da Lilian, que ainda vai defender. Né? Então a gente viu que todo o ciclo de produção de químicos seria possível de fazer nesse sistema. A suplementação de carotenoides também intensificou a pigmentação, independentemente do sistema de cultivo. Né? Então, o sistema BFT ele promove a pigmentação e esse efeito pode ser intensificado com fontes exógenas. Esse trabalho a gente conseguiu já publicar, foi publicado no periódico Aquaculture, que é uma revista referência na nossa área, né? E ele tem tido a gente tem visto que ele tem tido uma boa relevância, que ele tem tido bastante impacto. Tá? Então, aqui a gente tem algumas referências, né? Passar brevemente as referências utilizadas no trabalho. E seria isso, então. Muito obrigado a todos pela presença.